Oi, amigos, nós temos vivido dias de muita transformação social, sobretudo no campo familiar. Muitas ideias, muitas narrativas e discursos têm afetado a forma de pensarmos e de sermos família. A criação dos filhos tem se modificado. A estrutura psíquica tem se transformado, porque a partir do momento que você muda a configuração da função paterna, função materna, isso afeta como somos no mundo. O nosso mecanismo psíquico acaba sendo alterado. E isso tem sido modificado de forma considerável, tornando-nos mais psicóticos, digamos assim, com menos capacidades e habilidades de socialização. E isso é visível no nosso dia a dia, numa ida ao mercado, numa ida na panificadora, no trânsito. Essa incapacidade de socialização tem se evidenciado por conta de inúmeros fatores sociais, inclusive através de discursos, narrativas históricas que afetam diretamente a figura do homem e, consequentemente, a paternidade e, consequentemente, a lei, o princípio da lei. E na psicanálise a gente vai chamar de consciência moral, superego. Sobre isso que eu gostaria de falar. Sobre o caminho histórico de uma narrativa, de um discurso que tem nos afetado, que é do feminismo. Bom, o feminismo ele começa ali no século XVIII, com mulheres que se levantam para reivindicar direitos civis, a igualdade civil, que é muito diferente do feminismo que nós temos observado hoje. São ondas, né? Os teóricos, os pensadores vão dizer que são ondas do feminismo. Então, no século XVIII, nós temos algumas autoras, como Olympe de Gouges, que escreve aqui a Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã. É uma declaração que ela escreve em 1791 para se contrapor à Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão ali da Revolução Francesa. E ela propõe, então, a Assembleia Nacional da França, durante a Revolução Francesa, e coloca aqui alguns artigos. O primeiro artigo já diz aqui: a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Tem outros artigos aqui que ela coloca o homem e a mulher juntos. Por exemplo, aqui, sobre qualquer mulher declarada culpada, a lei exerce todo o seu rigor. A lei só deve estabelecer penas estritamente, evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente ao delito ilegalmente aplicada às mulheres. Que dela não se exclui nenhuma mulher, esta é acusada, presa e detida nos casos estabelecidos pela lei. As mulheres obedecem como os homens a essa lei rigorosa. Então, certa medida aqui, ela coloca algo de igualdade civil perante a lei. Ela não diz que as mulheres devem se sobrepor ou ter uma supremacia sobre os homens, diferentemente do que hoje é falado, onde leis hoje são feitas para superproteger as mulheres, mas invalidar os homens. A mesma lei que protege as mulheres não protege os homens. Então, por exemplo, uma mulher que mata um homem, ela muitas vezes é colocada como um homicídio simples, mas o homem que mata uma mulher é colocado como feminicídio e crime hediondo. A progressão da pena é aumentada, não tem muitos direitos de fiança, então há uma disparidade na lei, o que não é o que essas primeiras mulheres feministas propuseram. E elas têm o total direito de propor isso.
eu acho legítimo, eu penso ser legítimo essa busca por igualdade legal e civil, porque quando entra a era moderna, ali século 17, 18, começa a ser revivida na sociedade a legislação romana. O direito romano começa a ser trazido de volta, a ser resgatado. E o direito romano, ele realmente invalida ou invisibiliza, inferioriza a mulher no âmbito social e legal. Não dá esse poder social para as mulheres. Isso o direito romano, que tem o pater familias, que daí tem a ideia do patriarcado, da família que é regida por esse pater e que invisibiliza e nula, né, anula essa mulher. Isso, ok, não é bacana, não é legal. Na Idade Média, esse direito romano ele foi diminuiu, as mulheres eram mais vistas socialmente, elas não tinham toda essa negação civil perante a lei, isso conforme alguns historiadores como Jacques Le Goff e Regine Pernod, que falam sobre essa mulher na Idade Média, que não era assim tão excluída, até mesmo por conta do culto que se levanta e se eleva a Maria, essa sacralização da mulher. A mulher é colocada no altar, existem ali muitas rainhas, muitas autoridades, a figura das damas que muitas vezes exercem autoridade sobre alguns homens, mas daí entra a Idade Moderna, com esse resgate ali do renascentismo, vem de volta o direito romano e acaba invisibilizando as mulheres. E daí surge essas feministas, que lógico não eram chamadas de feministas, mas mulheres que estão ali buscando seus direitos legais de igualdade. Então é legítimo. Só que o discurso dessas mulheres é bem diferente do discurso de hoje. Como diz aqui a declaração de Olympe de Gouges, ela busca colocar homem e mulher no mesmo patamar. Até diz aqui o artigo 2, o objeto de toda associação política é a conversação, acho que está escrito errado, dos direitos imprescritíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, sobretudo, a resistência à opressão. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, que é a união da mulher e do homem. Nenhum organismo, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que não provenha expressamente deles. Então ela coloca o homem e mulher no mesmo patamar. E no final dessa declaração, e aqui o texto que eu estou lendo é da Biblioteca Virtual dos Direitos Humanos da Universidade de São Paulo. No final aqui da declaração tem um formulário para um contrato social entre homem e mulher. Esse era o objetivo feminista ali na Europa, na Revolução Francesa. E cabe dizer que Olympe de Gouges foi decapitada nesse período da Revolução. Mas não é exatamente porque ela era mulher, mas é porque ela se levantou trazendo uma mensagem contrária à Revolução. Não só ela morreu na guilhotina, mas como homens morreram também. E homens não morreram simplesmente porque eram homens, mas porque falaram algo que confrontou a Revolução. Então eu vejo que não é pertinente dizer que ela morreu simplesmente porque era mulher, mas porque ela falou algo, assim como homens morreram também, em toda a história humana. Então, esse formulário aqui é muito interessante, porque diz assim, ó, nós, daí os nomes, movidos por nosso próprio desejo, unimos-nos por toda nossa vida e pela duração de nossas inclinações mútuas sobre as seguintes condições. Pretendemos e queremos fazer nossa uma propriedade comum saudável.
reservando o direito de dividi-la em favor de nossos filhos e daqueles por quem tenhamos um amor especial, mutuamente reconhecendo que nossos bens pertencem diretamente a nossos filhos, de não importa que leito eles provêm, legítimos ou não, e que todos, sem distinção, têm o direito de ter o nome dos pais e das mães que os reconhecem, e nós impomos a nós mesmos a obrigação de subscrever a lei que pune qualquer rejeição de filhos do seu próprio sangue, recusando o reconhecimento do filho legítimo. Da mesma forma, nós nos obrigamos, em caso de separação, a dividir nossa fortuna igualmente e de separar a porção que a lei designa para nossos filhos. Em caso de união perfeita, aquele que morrer primeiro deixa metade de sua propriedade em favor dos filhos. E se não tiver filhos, o sobrevivente herdará por direito, a menos que o que morreu tenha disposto sobre sua metade da propriedade comum em favor de alguém que julgar apropriado. Ela, então, deve defender seu contrato contra as inevitáveis objeções dos hipócritas, pretensos modestos, do clero e todo e qualquer infernal grupo. Então, ela fala aqui da propriedade, o direito à propriedade, à herança, visando prioritariamente os filhos, a família. Essas mulheres aqui, as primeiras feministas, elas prezavam pela família, pelos filhos. Elas não tinham a ideia de destruir a família, mas fazer da família um lugar de cidadania. Elas visavam a maternagem e não excluíam o casamento e nem os papéis sociais. Apenas buscavam o direito legal da propriedade, financeiro. Então é muito interessante esse caminho aqui dessas mulheres. E que eu entendo que seria muito bom se nós retornarmos a essas ideias iniciais, originais, visando o cuidado da família. E outra mulher que surge logo após Olympe de Gouges é Mary Wollstonecraft. Ela escreveu este livro aqui, que é a Reivindicação dos Direitos da Mulher, onde ela trata de vários assuntos referentes, enfim, aos direitos da mulher, sobre a sexualidade, sobre a família, sobre a moralidade, sobre reputação, sobre como as mulheres eram criadas diferente dos homens, e ela reivindica que as mulheres deveriam ser criadas como os homens, dentro da virtude, da reputação, da intelectualidade. A história de Mary Wollstonecraft é uma mulher que, na infância, a mãe morreu, ela foi criada pelo pai, mas ela disse que o pai era tirano, maltratava elas, e ela saiu de casa. Ela depois casou, se separou e depois casou de volta e teve mais um filho. O primeiro filho, a primeira filha dela se suicidou. A própria Mary já tentou suicídio, segundo a biografia, 2 vezes. Ela abriu uma escola, ela era dada à intelectualidade, era culta, abriu uma escola, se eu não me engano, com a irmã, mas ela prezava isso, ela prezava pelas mulheres estudarem e criarem uma mente forte, não apenas o corpo, porque as mulheres eram criadas para o corpo, enquanto os homens eram criados para a razão, criados para a vida pública, para pensamento. Os homens estudavam, criavam sua intelectualidade, mas as mulheres não. Elas eram criadas para exercer o seu poder social através do corpo, através da sedução. E ela
questiona isso e entende que as mulheres precisam estudar e ocupar o seu lugar intelectual. A razão, ela entende a razão como uma primazia. A mulher precisa exercitar a razão. Até porque eles estavam vivendo o tempo do iluminismo, que diz que precisa se lançar luz e questionar todas as coisas por meio da razão. Então, ela era contemporânea de Kant, e a razão era muito importante naquela época. E ela também não questiona a questão da família, muito pelo contrário. Ela fala muito aqui sobre a família. Inclusive tem aqui um capítulo que fala o afeto parental. Talvez o afeto parental seja a mais cega modificação do egoísmo perverso, blá, 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 blá. Tinha uma parte aí que era bem interessante, mas ela fala para ser uma boa mãe e exercer uma boa intelectualidade, razão para criar um bom filho. Ela fala aqui de mulheres. Uma vez que o cuidado com os filhos durante a infância é um dos grandes deveres naturalmente ligados ao caráter feminino, ele poderia proporcionar muitos argumentos convincentes para fortalecer o entendimento da mulher, caso fosse considerado de modo apropriado. A formação da mente deve ser iniciada desde cedo, e o temperamento, em particular, requer a mais prudente atenção, uma atenção que não pode ser prestada por mulheres que amam seus filhos somente porque são seus filhos e não buscam o fundamento de seus deveres para além dos sentimentos do momento. É essa falta de razão nas afeições que tão frequentemente faz com que as mulheres caiam em extremos e sejam ou as mães mais afetuosas ou as mais descuidadas, desnaturadas. Para ser, para ser uma boa mãe, para ser uma boa mãe, a mulher deve ter bom senso e aquela independência da mente que poucas possuem, já que são ensinadas a depender inteiramente do marido. Esposas submissas são, em geral, mães tolas, desejando que seus filhos amem acima de tudo e se posicionem em segredo contra o pai, que é apontado como o espantalho. Quando é necessário um castigo, ainda que a mãe tenha sido ofendida, é o pai que deve infligir a punição. Ele deve ser o juiz em todas as disputas. Discutirei de maneira mais ampla este assunto quando tratar a educação privada. Por ora, somente pretendo insistir que, a menos que o entendimento da mulher seja ampliado e seu caráter se torne mais firme, permitindo-lhe governar sua própria conduta, ela nunca terá bom senso e domínio do temperamento suficientes para administrar os filhos com propriedade. Seu afeto de mãe, de fato, raras vezes merece esse nome quando a leva a amamentar os filhos, porque o cumprimento desse dever é igualmente calculado para inspirar tanto a afeição materna quanto a filial. E a tarefa indispensável dos homens e das mulheres cumprir as obrigações que propiciam o surgimento dos afetos, que são a proteção mais segura contra o vício. Creio que o afeto natural, como é chamado, seja um laço muito tênue e que as afeições devem surgir no exercício habitual da afinidade mútua. A partir disso, que a afinidade exercita uma mãe que manda seu bebê para uma ama de leite e o pega para enviá-lo à escola. Então, que no exercício dos seus sentimentos maternais, a providência proporcionou às mulheres um substituto natural para o amor, quando o amante se torna apenas um amigo e a confiança mútua toma o lugar da admiração excessiva. Um filho, então, docente torce o cordão frouxo e uma preocupação mútua produz nova afinidade. Mas um filho, embora seja uma promessa de afeto, não fortalecerá se ambos, pai e mãe,
se contentarem em transferir sua incumbência para serviçais, pois aqueles que delegam seu dever não devem se queixar e perderem a recompensa. O afeto parental produz o dever filial. Então ela critica muitas vezes aqui as mães que não cumprem as suas obrigações, que dão o filho para as amas de leite, que era uma questão comum, inclusive na aristocracia, a família aristocrata, que era a família mais narcisista, por esse termo, e davam os filhos para a ama de leite. E ela critica isso. Ela entende que precisa haver o amor parental. E que a mulher não deve se subjugar ao homem nesse sentido, porque senão ela vai perder a sua maternidade. Então ela preza pela educação dos filhos. Essa é uma feminista ali do século XVIII. E ela propõe isso. Ela fala aqui ainda de mulheres infiéis. Ela critica as mulheres aqui também. Ela não fala só contra os homens, na verdade ela não fala contra os homens. Ela propõe que a sociedade seja igual realmente para com as mulheres, mas ela não diminui os homens. Então, o dever dos pais. Então, não vou me ater muito a isso, mas o que eu quero dizer é que essas feministas iniciais, originais, elas trouxeram coisas muito boas, mas que ao longo do tempo houveram distorções. Então, se nós pegarmos aqui esse caminho histórico, a gente vai ver que nesse início desse feminismo, no contexto histórico era o iluminismo pós-revolução francesa, de Mary Wollstonecraft. Os objetivos eram a educação, a virtude e a autonomia moral. O papel da mulher, mãe, esposa, cidadã racional. Conceito de igualdade de poder. Como é que era nesse tempo? Era igualdade intelectual e moral, autonomia dentro da sociedade existente. E observações. Feminismo liberal clássico, reformas graduais, não questiona radicalmente a estrutura familiar. E o meu propósito aqui é focar na estrutura familiar. Daí tem o feminismo liberal do século XIX, século XX, que é dentro da Revolução, ali no tempo da Revolução Industrial, e a expansão da educação. Direitos civis, objetivo é direitos civis, legais, acesso à educação e trabalho. Essa mulher, o papel da mulher é cidadã, profissional, muitas vezes ainda esposa e mãe. Conceito de igualdade, poder, aqui é igualdade legal e civil, foco em direitos formais. E é inspirado em Wollstonecraft, luta por voto, daí entra aqui o voto, o sufrágio, né, a luta por voto feminino, a educação e o direito à propriedade, direito à herança. E daí surge o feminismo radical na década de 60 e 70, que é a segunda onda do feminismo nos Estados Unidos e na Europa. E o objetivo é derrubar o patriarcado, a libertação social e sexual. Aqui já começa a ter esse radicalismo. Entra a ideia de derrubar o patriarcado e acaba havendo a diminuição dos homens. E, consequentemente, a paternidade, consequentemente, acaba afetando a família. Começa a haver essa libertação social e sexual, meu corpo, minhas regras, ninguém me manda, surge ali a pílula nessa época. A mulher aqui é autônoma, livre de papéis tradicionais. A igualdade tem a ver com igualdade estrutural em certos grupos. Supremacia feminina. Então ocorre, já começa a diminuição dos homens. Daí começa a questionar a família tradicional, papéis de gênero, hierarquias, ativismo intenso, teoria política sobre o poder. E daí o feminismo aqui contemporâneo, interseccional, nas décadas de 80 e 2020. É a globalização, aqui na época da globalização, direitos civis, pós-modernidade. O objetivo é a inclusão de raça, classe, sexualidade na luta pela igualdade. Aqui já mistura tudo. O papel da mulher é livre cidadã, global, múltiplos papéis possíveis. E a igualdade tem a ver com igualdade plena, reconhecimento das diferenças e opressões múltiplas. A busca por justiça social ampla incorpora
crítica a hierarquias sociais, diversas intersecções de opressão. Só que aqui, nesse feminismo aqui da década de 60 e até atual, o tempo atual, começa a questionar a hierarquia, só que começa a haver distorções que começam a afetar a família. A hierarquia é questionada, só que ao mesmo tempo o discurso passa a ser quem é melhor, o homem ou a mulher. Os homens são vistos como agressores, violentos, o homem é culpado de toda a sociedade, o homem é culpado das coisas ruins que estão acontecendo. O homem é sempre opressor, o homem oprimiu o mundo e as mulheres. Então acaba gerando a invisibilidade dos homens. Só que o objetivo lá do início, Mary, Olympe de Gouges, era a igualdade, só que não estamos chegando na igualdade. A mulher está chegando na supremacia, está passando, deixando os homens, diminuindo os homens para se elevar. Mas não era esse o objetivo do feminismo original. E isso está gerando transtornos sociais. E eu penso que precisamos rever essa história para entender o que precisamos rever para não afetar mais as famílias. Porque, inclusive, tem essas autoras como Vera Solanas, que escreveu o SCUM, que é um manifesto feminista radical, que afeta os homens diretamente. A dialética do sexo de Firestone, que é claramente contra a estrutura tradicional da família. Então precisamos rever isso. Então, queria só trazer essa breve fala. Eu sei que tem muito mais coisas para se falar sobre isso, mas só uma introdução aqui para gerar uma ideia sobre isso. Ok? Então, um abraço e até mais.